e vamos aqui discorrer sobre alguns temas interessantes. Pastor Fábio, Deus abençoe, obrigado pela a oportunidade de estar aí junto com o senhor e os seguidores do seu canal aí nos Estados Unidos. Deus abençoe, viu? Amém. A paz, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Fábio Segantin. Para mim é uma alegria muito grande, porque hoje nós temos o prazer de fazer uma entrevista, né, com um mestre, com alguém que realmente entende das escrituras e, apesar de tudo, tem uma grande responsabilidade na área do ensino. Nós estamos aqui com o pastor Temi. O pastor Temi, ele é pastor aí no Brasil, tá? Ele mora na capital, ele mora em São Paulo, ok? E ele é pastor da Assembleia de Deus, maravilha? E hoje nós vamos fazer um bate-papo, na verdade eu vou entrevistar o pastor Temi aqui, e a gente vai falar alguma coisinha acerca do arminianismo, tá? Sobre Armínio, alguns conceitos, porque ele é um cara, ele é um homem muito inteligente, muito hábil na questão entre calvinismo e arminianismo, ok? E eu vou começar então com algumas perguntas para ele. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui, porque quem me segue sabe que o Segantin é uma pessoa muito transparente. O que o pastor Temi vai falar aqui, tá? Eu não sei a interpretação dele, eu não sei o ponto de vista dele, tá? Esse ponto de vista dele não significa que eu concordo. Ok, amados? Então, ele vai dar o posicionamento, eu não vou questioná-lo, aqui vai ser uma entrevista, eu vou perguntar e ele vai dar o ponto de vista dele, baseado, é claro, nas Sagradas Escrituras. Maravilha? Então, a ideia hoje aqui é falar um pouquinho acerca dos pontos de Armínio, tá? Da nossa teologia, que é a teologia base da Assembleia de Deus. Eu gostaria, então, pastor Temi, de começar a fazer a primeira questão, tá? A gente fala tanto de graça, tá? Mas aonde nasce a graça de Deus? Responde essa para nós aí. Primeiramente, eu quero, mais uma vez, né, cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor e dizer que o pastor Fábio Segantin é uma pessoa que nós temos apreço e temos aprendido a amar. Né? Uma pessoa muito humilde, e ele falou algo de extrema relevância, muito importante, que vale ser ressaltado. Quando nós estamos na área da teologia, eu ensino, quando estou dando aula e falando para as pessoas, que teologia é um retrocesso. Você nunca deve avançar, porque você não tem precedência da frente do que vem. Mas tudo que nós precisamos está no retrocesso, está na parte de inicial da Bíblia. Então, quando você coloca um ponto de vista, tem aquilo que você pensa, aquilo que o teu opositor pode pensar, e tem aquilo que a Bíblia diz. Então, isso é mais importante, nós não somos donos da razão. Nós temos um parâmetro de pensamento, e a partir daí, seja calvinista, seja arminiano, ele tem como discorrer dizendo concordo ou discordo. Isso é muito importante, porque mantém a boa ética, o bom convívio, não só social, como principalmente espiritual. Então, na pergunta do pastor Fábio, aonde nasce a graça? Veja só, nós temos um conceito, né, de graça como sendo um favor imerecido. E, inclusive, em um dos livros que eu escrevi, eu trato essa questão. Existe uma diferença, né, do merecimento e merecimento e do favor. Né? Essa questão precisa ser muito bem entendida e trabalhada. Não é o nosso caso aqui. Como nós temos um time bem curto, não é muito elástico, é difícil, né, pastor Fábio, a gente conseguir exaurir o assunto. Mas tem um texto bíblico que nós podemos, e aí nós vamos trabalhar com muito cuidado, vamos tentar passar um posicionamento muito claro para que os nossos ouvintes, seguidores, possam, então, tirar as suas conclusões. O texto do Gênesis, no capítulo de número 3 e versículo de número 7, lendo por meio da Bíblia Revista e Corrigida, ela diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse texto, aventais, traduzido pela Revista Corrigida, pode ser também interpretado como cintas, ou seja, para você tapar, para você esconder a tua parte sexual, porque passaram a ter uma visão completamente diferente do seu estado
em que se encontravam. Nus aqui fala de uma alusão à santidade. Isso mostra uma primeira informação de que o homem, cuidando e trazendo para si algo que possa prover, né, a determinada ação de proteção, de chamado, de graça, é falho. Nós não temos essa capacidade. No mesmo livro do Gênesis, no capítulo 3 ainda, e no versículo 21, a coisa nos parece ficar um pouco mais clara. Vamos ver? Porque diz assim, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher. Esse texto é de extrema importância, porque Deus qualifica, ao mesmo tempo, toda a humanidade presente, né, naquele momento, e principalmente representando as duas classes possíveis, que seriam masculino ou feminino, e diz o seguinte: túnicas de peles e os vestiu. A questão aqui, inclusive no hebraico, a gente poderia trabalhar a questão peles, mas até então você não tem nenhuma notificação de ninguém morto, nenhum animal morto que possa prover para você esse tipo de avental, esse tipo de vestimenta. Então, ao meu ver, como professor, como teólogo, como pessoa que milita, né, dentro das escrituras, esse texto do Gênesis 3:21 trata basicamente como a graça de Deus sendo disponibilizada, sendo um favor, sendo uma dádiva imerecida. Por que imerecida? Porque houve uma desobediência sobre os aconselhamentos que deveriam não serem feitos e que foram feitos por vontade própria. Aqui também abre um outro espaço para uma outra pergunta. Basicamente é aqui. E qual é a base? Quando nós vamos para o texto da carta, né, aos Efésios, nós começamos a ter filetes desta pele, desta túnica fornecida por meio de um animal, né, que já vamos descobrir qual é esse animal. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isto é dom de Deus, né? E depois nós temos a sequência. Mas até aqui é o suficiente. Pois bem, se nós substituirmos a palavra graça, né, pela palavra Jesus, vai ficar bem mais fácil de nós entendermos esse versículo. Porque por Jesus sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é procedente de vocês, seres humanos, né? Isto é um dom que procede de Deus. Qual é o dom aqui? Dom é salvação. Então, Jesus, ele foi provido para a salvação, e isso é inquestionável, seja para arminianos, seja para calvinistas. Isto é inquestionável. Jesus, ele é o meio pelo qual nós somos salvos. Posto isto, precisamos agora ir para o texto do Gênesis, onde o texto é mais fácil, Gênesis 13:8, Apocalipse 13:8, que nós vamos encontrar qual é o animal que foi morto, né, para que o homem tivesse a graça, o favor imerecido dado a ele. Diz o seguinte, o texto de Apocalipse 13 e versículo 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vem a explicação de quem é o Cordeiro, né? Que foi morto desde a fundação do mundo. E para corroborar com isso, nós ainda vamos encontrar a carta de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que vai substituir a palavra desde, né, pela palavra na hora da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus estava criando, quando ele estava dando formato, quando ele estava provendo para o homem todo um ambiente de glória, de louvor e tal, que houve, o Cordeiro já estava provido para ser a graça do homem caído, que por liberdade, que por ação direta,
ele teve a condição de desobedecer e Deus prover algo para a sua desobediência. Então, a primeira posição, pastor Fábio, sendo muito sucinto, senão nós teríamos que ir muito longe, a graça nasce no livro do Gênesis, quando Deus, ele provê para o homem as túnicas, os aventais, as cintas, que é um favor que o homem não precisava, mas Deus, de boa dádiva, de boa graça, disponibilizou. Portanto, nós não temos relato bíblico aqui, na hora que Deus provê isso, que tenha havido uma recusa daqueles homens, daquele homem e daquela mulher, representando a humanidade ali no Gênesis, né? Que viesse dizer o seguinte: olha, eu não quero. A graça, ela está disponível. Ela está para toda a humanidade. Agora, esse é um conceito que nós vamos responder numa próxima pergunta, mas basicamente é aqui. Amém, pastor? Maravilha. Então, nós aprendemos aqui que a graça nasce lá no Gênesis e no episódio da queda do ser humano. Tá. Então, nós descobrimos ou aprendemos agora onde nasceu a graça, ok? Lá no Éden, na queda do ser humano. Aí uma outra questão, já que você tocou no nascimento, na origem da graça, a graça, ela é realmente algo irresistível? Porque é assim que prega uma linha ou a grande massa do calvinismo. Uma vez que a graça oferecida tem como resistir a essa graça, ela é realmente irresistível, pastor? É interessante isso, porque as pessoas dizem o seguinte: olha, a graça, ela não é resistível. Ou seja, né, você, uma vez que ela foi dada e você está pronto. O que isso significa? Significa o seguinte, que a pessoa pode fazer o que for, né? Se ele não recusar a graça, ele não tem como recusar, porque a graça, ela vai vigorar plenamente na vida deste homem. Pois bem, nós temos alguns exemplos de pessoas, e, por exemplo, Judas é um deles. Ele tinha graça por trás dele? Tinha. Mas ele teve opções? Teve. E esse exemplo de Judas, ele é muito claro, né? Ele te dá margem para isso. Porém, nós temos outras pessoas, né? E, inclusive, Vine, ele vai trabalhar essa questão do que eu falei anteriormente, sobre a questão do favor, de uma forma muito bacana. Por exemplo, o dicionário Vine, ele, lá na página 644 do dicionário, inclusive publicado pela nossa casa, a CPAD, ele discute favor da seguinte forma: é um substantivo aplicado à graça, dando um sentido de doador, tá? Ainda que a graça seja mais que um favor. Então, graça é uma gratuidade, ao passo que o favor é uma gratuidade ou merecimento. Então, assim, quando eu trato a questão favor, ela pode ser vista como uma gratuidade, mas também como um merecimento. A questão é, o que o homem fez para merecer isso? Absolutamente nada. Então, a graça, ela é uma gratuidade. Por ser gratuito, você pode aceitá-la ou pode recusá-la. Isso é um bom exemplo, por exemplo, quando alguém te dá um presente. Você pode aceitar e você pode recusar. Mas, pastor, isto é muito complicado. Então, e eu não quero aqui abrir uma polêmica com nenhum calvinista, por favor, eu quero dar aqui um posicionamento daquilo que eu entendo da graça trabalhada como um amparo por trás do pecador, capacitando este pecador de poder aceitar ou recusar. Se a graça ela foi dada lá no Gênesis para toda a humanidade presente, e ela não é, e de alguma forma, ela não é resistível, ela é fixa, então como que eu vou explicar às pessoas que renegam, que não aceitam a igreja, por exemplo? Eu não estou falando de Jesus, estou falando da igreja, porque nós sabemos que muita gente recusa. Então, a graça, ela é resistível, sim. A pessoa tem esse direito de dizer, falar assim, ó, eu não quero. Eu recebi, mas eu não quero. Porque nós temos tanta gente que vai para a igreja, está na igreja, mas que não desenvolve um trabalho.
Porque João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro estágio de um ser humano, de alguém dentro da igreja. Porém, o 36 diz, se pois o Filho vos libertar, ou seja, se pois a graça vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu não dou espaço para esta libertação, eu certamente vou continuar no estágio em que eu estou. A graça, ela está ali? Ela está. Ela está operando? Não. Então, eu resisti à graça. Esse é um sentido. Eu, por exemplo, eu trato isso com maior profundidade, tem que ser recorrido, nesse meu livro, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, em que eu trago a seguinte ponto. Eu não sei se dá para ver aí, que é, a graça é realmente irresistível? E eu tenho um exemplo maior que a gente pode passar aqui, só para a gente finalizar, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 23 do texto, nós vamos encontrar aqui no versículo de número 13, né? É o 13, 14 e o 15, mas o 13 já dá para a gente ter uma base. Ele diz o seguinte, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus. Nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, existe o reino, né? Nós temos que distinguir aqui um pouco o que é o reino de Deus, o reino dos céus, mas aqui existe um texto, claramente, que nós vamos ver Jesus trazendo o ai, né? Uma advertência para aquele grupo de pessoas que são os fariseus, saduceus, enfim, ali, que eles não entravam e queriam fazer com que outros não entrassem, porque estavam entrando no reino. Ou seja, estavam entrando dentro do conceito da aceitação fornecido pela graça. Ou seja, ela aqui é resistível ou é resistível? Esse texto de Mateus aqui, 23, ele é uma bomba atômica na vida daqueles que dizem que a graça não pode ser resistível e assim por diante. Tá bom, pastor? Eu estou resumindo aqui. Maravilha. Queridos, eu comentei com o pastor Temi para nós resumir, no máximo 40 minutos estourando, tá? No máximo, senão fica muito longa. Aí essa live, ela ficará gravada, tá? Então vocês podem entrar no meu canal, depois entrar no canal do pastor Temi também, depois no final ele vai falar o canal dele aqui, e vocês rever isso com muito mais calma, ok? Então ele já explicou onde nasce a graça, ele já explicou se ela é ou não é se eu posso ou não posso resistir. Para o pastor Temi, ela pode ser sim resistida, né? Para os calvinistas, ela não pode ser resistida, tá? Aí eu quero fazer uma outra pergunta para o pastor, baseado no texto de João capítulo 6, e o verso 37, tá? Nenhuma tradução diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Como que o senhor, pastor Temi, interpreta esse texto? Pastor Fábio, deixa eu molhar um pouco a goela aqui, que esse aqui vai dar... Molha aí, molha aí. Queridos, todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá bom? Todos que estão entrando, eu estou dando um like aqui, eu estou comentando aqui. O pastor vai falando, eu vou olhando aqui o pessoal e vou comentando aqui, maravilha? Vai lá, pastor Temi. Veja só, eu fui questionado, em certa ocasião, sobre esse texto, inclusive num debate, e aí eu expliquei a pessoa e tudo, e ele não quis entender. Bom, o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui o pessoal, este livro aqui, A Graça Elimina a Condenação, é um livro também da minha autoria, e esse livro, para mim, ele tem uma significação muito importante, porque foi um livro que eu preguei a graça em João 8, na mulher, né, que ia ser apedrejada, e em frente à minha casa, eu consegui juntar um grupo de pessoas interessante ouvindo a palavra e mostrando um pouco do que é ser um cristão. E eu digo assim, se você quiser conhecer um crente, põe ele para pregar na porta da casa dele, para ver se ele dá testemunho de Deus, de Cristo, da igreja, como homem, como pai, como filho e assim por diante. Essa é a base. E quando eu olho para esse texto de João 6,37, ele começa dizendo assim, ó, eu gosto da versão revista e corrigida, porque ela usa mais o texto recepto, então dá para você trabalhar textos, palavras, etimologia,
e chegar numa conclusão melhor. Apesar que agora a Bíblia BTX, que ela chegou já utilizando mais os manuscritos de Qumran, então ele trouxe uma maior clarividência para o mundo teológico a nível de tradução. É uma proposta, não é uma definição, mas a proposta é muito bem solidificada, muito bem alicerçada. Então, tenho gostado muito. E o melhor texto, a melhor tradução é tudo, não é todo, é tudo. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Tá? E aí ele vem. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, aqui nós vemos a linha calvinista, os companheiros aí de teologia, os calvinistas, eles definindo esse texto como sendo uma predestinação, ou seja, Deus tem uma parte escolhida, eleita, né, para morar com ele, para ir com ele para o céu, e uma outra parte para ir para a tormento eterno e assim por diante. E esse texto, aparentemente, ele é muito claro nesse desenvolvimento. Mas não é bem assim. Por que não é bem assim? O capítulo 6 de João, ele está dividido em 4 divisões importantes. A primeira divisão, se você for seguir, Jesus está falando, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa mesma passagem sobre a multiplicação, ela encontra-se em Mateus, ela encontra-se em Marcos, ela encontra-se em Lucas. Tá? Na segunda divisão do capítulo, do capítulo 6, Jesus anda sobre o mar. Tá? Essa mesma passagem encontra-se apenas em Mateus e em Marcos. Tá? Marcos vai ser um pouco mais enfático em cima disso. E eu vou dizer por quê. A terceira divisão encontra-se em Jesus mostrando ser o pão da vida. Essa exposição dele ser o pão da vida é apenas para os que creem, tá? E só vai aparecer em João. A quarta divisão, ela é dividida em duas subdivisões. A quarta ponto Jesus é abandonado, e aqui tem uma palavra importante, por muitos discípulos. Não todos os discípulos. E aí vem, dentro desta classificação de muitos, vem também a confissão de Pedro, acompanhando. Essa passagem, essa confissão de Pedro, ela vai ser importante porque ela vai acontecer também só aqui. Tá? Posto isso, vai ficar um pouco mais fácil de nós entendermos. Jesus ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 vezes, Jesus vai trazer informações sobre a questão do pão. Em cada uma delas, ele vai trazer uma significação. A primeira, se você ler o capítulo 6, você vai ter essa explanação. Mas antes de falar dos 7 pontos em que Jesus apresenta, falando sobre o pão, a primeira parte da multiplicação dos peixes, tem que ficar claro para que você possa entender que Jesus está fazendo uma alusão ao quê? Aos pães e aos peixes. Ele está discipulando os discípulos. Acontece que com os discípulos, os 12, existem os discípulos que estão seguindo. Tá? Isso é muito importante. Se eu olhar somente para o versículo 37, eu vou dizer o seguinte, então Deus separou alguns para serem eleitos e outros para não serem eleitos. Mas se eu pegar todo o estudo do capítulo, eu vou ver diferente isso. E por quê? Primeiro ponto. Da teologia, quem milita na teologia, e tem muito aventureiro por aí dizendo que é teólogo, e isso aqui é até desesperador. Nós sabemos que existem passagens que, para você entender na Bíblia, você precisa ler todo um capítulo para você poder chegar numa conclusão. Em outras, você precisa ler um único versículo para você entender toda a carta. Por exemplo, a carta magna da Bíblia está onde? João 3,16. Se você pegar todo o contexto do Evangelho segundo escreveu São João, você vai ter essa exatidão.
Existem textos que você lê um único versículo e você consegue entender praticamente tudo. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só aqui tá bom. Se você inverter o princípio, céus e terra, o criou, vai dar o mesmo sentido. Ora, esse único versículo do Gênesis, ele vai te dar base para toda a narrativa do livro do Gênesis. Até porque é o único livro que ele não está em ordem cronológica. Ele tem muitas alterações. O Evangelho de João, Jesus, ele tomou o cuidado, e até porque é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque ele nos traz aqui a narrativa do que ele está fazendo. Para você entender. Em João 6,33, ele diz o seguinte, ó, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Ora, como que ele pode ter dado vida ao mundo? Se Tiago diz o seguinte, ou não sabeis vós que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus? Então, exegeticamente, esta palavra mundo, em todas as suas grandes variações, ela significa homem. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao homem. Por que ele está dando vida? Porque nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele se apresenta como sendo aquele que desceu do céu. Isso vai causar uma ira nos fariseus, que estavam vendo a pregação e aquilo que Jesus estava pregando e dizendo. No versículo 35, na sequência, ele vai dizer, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E a palavra aquele mostra claramente, tá, de quem ele estava dizendo. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, Jesus está abrindo aqui uma divisão de liberdade de escolha. Ele está dizendo que aqueles que o estão seguindo, crendo, ele não vai ter sede e ele não vai ter fome. Mas aquele que está seguindo, que está andando, mas que não crê, não que eu estou dizendo, pastor Temi, não que pastor Fábio Segantin pode estar dizendo e declarando, mas o que a Bíblia está dizendo. Crer. E ele vai ser mais enfático, né? Em João 6,41, dizendo, com isso os judeus começaram a criticar, em outras palavras, murmurar. Com quem? Com Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Ora, os caras estavam, os judeus, eles estavam alicerçados, eles estavam cientes e conhecedores que o maná foi dado por Deus e era o que resolvia para eles. Como que Jesus agora, filho de um carpinteiro, conhecido, e andava dentro das circunvizinhanças e nas cidades correlatas, ele vai chegar agora para um grupo de pessoas e vai dizer uma situação como essa. Isso deixa os caras indignados. Jesus dá sequência dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Aí os caras ficaram doidos. Porque primeiro ele se apresenta como aquele que desceu do céu. Agora ele afirma que ele não só desceu do céu, mas que ele é o pão da vida. E aí ele dá uma sequência no versículo 48, dizendo assim, ó, com isso os judeus, no versículo 50, que ele diz o seguinte, todavia, aqui está o pão que desce do céu, novamente dizendo, para que não morra quem dele comer. Eu sou ele divide essa frase em 3 estágios. Ele diz, ó, novamente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui ele fecha, dizendo que ele veio, quem ele é e o que ele é, tá? E diz assim, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O conceito de vida aqui, eu precisaria um pouco de tempo para falar isso, mas aqui Jesus está dizendo para ele o seguinte, essa vida que vocês têm é miserável. Essa vida que vocês estão tendo de passar não serve. Mas vamos lá. Então, no versículo de número 53, diz assim, ó, Jesus disse,
eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Ora, teve gente aí que interpreta isso como Jesus como um canibal, vocês têm que comer a minha carne e tudo mais. O que ele estava fazendo? Ele estava ajustando aqui uma tipologia de quem ele era e o ministério dele aqui e para o que ele veio. Vamos dar sequência. No versículo 58, ele vai dizer assim: os antepassados de vocês, fazendo alusão ao pensamento deles em relação ao maná. Olha só. Vocês comeram o maná e morreram. Mas, olha a vírgula, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Em outras palavras, eternamente. Mas, pastor, não está muito claro isso. Então, o versículo 37, eu quero te convidar para ler o versículo de número 12 do João 6, para você entender. O versículo 12 diz o seguinte: e quando estavam saindo, disse aos seus discípulos, guarda, discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Por isso que a palavra tudo, do versículo de 37, alusão a todo o processo, todo o cenário dos pães, dos peixes, que ele vinha ensinando para os discípulos e que os discípulos não tinham entendido. Lembra que eu fiz a citação de Marcos, que eu falei que quando Jesus anda por cima do mar? Na passagem de Marcos, é o único que vai dizer que Jesus forçou. Jesus é um gentleman, uma palavra inglesa, né, para cortês e tal. Jesus força eles a irem para o alto mar, porque eles precisavam aprender algo em alto mar. Quando Jesus vai chegando, vai andando por cima do mar, eu estou resumindo aqui, o único que vai participar, e isso também está num trabalho que eu tenho, o único que vai participar desse processo é Pedro. E só Mateus vai dizer isso quando ele anda por cima do mar. É o único. O povo vê que, que os discípulos vão para o alto mar e eles vão seguir a Jesus. Quando os outros discípulos vão seguir a Jesus na esperança e tal, Jesus já está num outro lugar. E quando Jesus chega nesse lugar, o versículo de número 39 vai nos trazer a seguinte informação. Olha como é importante. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos, olha só, nenhum de todos, aqui o calvinismo pensa diferente, tá? Aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Preste atenção nisso aqui. Olha só, vou repetir. Nenhum daqueles, plural, daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, singular. De quem Jesus está falando? Espera que eu já vou te dizer para você entender. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Novamente, plural, singular. Ou seja, de quem Jesus estava falando? Jesus estava falando de Judas, que era um dos discípulos, que estava sendo discipulado e que não havia entendido. O fechamento está aqui. Por quê? Tudo que o Pai me der virá a mim. Ou seja, e o que vem a mim, de maneira o lançarei fora. Preste atenção. Na ceia, na tradição, na traição, em último momento, Jesus tratou Judas como amigo. Na ceia, na Santa Ceia, Jesus não o tirou da mesa. Jesus sabia quem era. Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele confessou na mesa. Mas Jesus, ali, na hora da prisão, ele falou, amigo, ao que vieste. Jesus não lançou fora. Ele era um discípulo. João 6:37 não fala de ninguém que é eleito para ir para o céu e para o inferno. Não. João 6:37 aponta para os discípulos. Isso está escrito com maior abrangência aqui, nesse livro. Eu corri para poder dar tempo.
Maravilha, é isso aí, né? Eu acabei de comentar com o pastor Temi que a grande habilidade do mestre é isso mesmo, é ele fazer com que as pessoas entendam em pouco tempo, passar um conteúdo, passar uma verdade em um pouco tempo, tá? Eu sei que o tempo também ele favorece quando a gente se miúça muito bem, mas o pastor está fazendo isso com muita maestria, ok? E para terminar aqui a pergunta dentro da questão entre calvinismo e arminianismo, né? Eu gostaria de fechar aqui perguntando para o pastor o seguinte: o livre-arbítrio é uma ilusão ou uma realidade? Porque todo mundo, ou uma grande maioria, tem essa dúvida. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Não, não temos o livre-arbítrio. Somos condicionados, não somos condicionados. Enfim, ele é uma ilusão ou ele é uma realidade? Responde aí, pastor Temi. Bom, aqui tem que ser extremamente correndo, né? Mas bacana. Olha só, eu fico até meio chateado de dizer isso, porque eu não consigo entender ninguém que defenda que o ser humano ele não tem livre arbítrio. É complicado dizer isso, né? E eu vou te dizer por quê. Eu não quero aqui fazer alusão a Pelágio, pelagianismo, semi-pelagianismo. Não. Apesar que eu tenho algumas coisas meio favoráveis nisso, mas não é o caso aqui. Deus, ele é livre por essência, tá? Deus, ele é onipresente. Ou seja, não há nada, absolutamente nada, que possa restringir Deus estar em algum lugar. Isso é liberdade de transitar onde está, como quer, aonde está, enfim. Esse atributo, ele é única e exclusivamente de Deus. Coloca uma vírgula aí. Porém, quando Deus sopra as narinas do homem o fôlego de vida e o homem se torna vivente, ele traz consigo alguns vestígios, algumas partículas de Deus. O homem tem por essência querer tocar, visualizar Deus. E para isso, ele cria as mais variadas fontes para chegar até Deus. Isto é uma liberdade de escolha para conduzir e voltar a Deus. E aí nós podemos entrar em várias religiões que vão fazer isso. Pois bem, por que o homem não pode deixar de ter livre-arbítrio? Tá? E eu já vou mostrar biblicamente por quê. Pelo seguinte fato: se o homem não tiver livre-arbítrio, não tem sentido o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. Por quê? Porque se isto não tiver liberdade, e aí eu vou entrar dentro da refutação desta obra, que está nesta obra, que diz o seguinte: Deus, então, é o autor do mal. Deus é quem criou Satanás. E isto é uma grande mentira e inverdade. Deus criou querubim ungido. Entre o querubim ungido e o Satanás tem um lapso de tempo que não existe. Aqui eu falo com certeza e sobre a Bíblia. Não tem teólogo no mundo, dos que já viveram, dos que estão vivos e dos que ainda virão, que possa definir quando foi que ele deixou de ser um querubim, um anjo, e passou-se a ser um Satanás, um demônio. Isso é importante por quê? Porque Deus limita, Deus corta, os anjos encerram. Depois desta ocorrência, os anjos não têm mais livre-arbítrio, não tem mais. Agora, quando Deus cria o homem, ele diz que é muito bom. Este muito bom traz conosco a essência da bondade, do amor de Deus para conosco. E é neste ponto em que Deus nos dá a liberdade de escolha. Isso vai ficar claro. Não
tem calvinista, não tem arminiano, não tem ninguém contra o livre-arbítrio que consiga refutar o texto que eu vou apresentar agora, Deuteronômio 30 e 19, que diz o seguinte: os céus e a terra tomam hoje, ou seja, naquele momento, a narrativa de Moisés mostrando o que Deus estava fazendo, tá? Por testemunhas contra ti, contra a nação, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eles estão de frente do Monte Gerizim e o Monte Ebal. Para simplificar aqui, a palavra está clara no grego, no hebraico, no aramaico, no latino, aonde quiser, está claro. Escolha, liberdade. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E a graça de Deus embutida nisso. Escolhe para que vivas tu e a tua semente, a tua geração. Deus, então, nos deu livre-arbítrio para que nossas escolhas possam justificar aquilo que Deus vai fazer conosco. E eu fecho aqui dizendo isso. Deus não vai nos levar para os céus e Deus não vai nos mandar para o inferno. Deus vai nos colocar no lugar que nós escolhermos nesta vida passar a eternidade. O meu conselho para você que está me ouvindo, que está seguindo o canal do Pastor Fábio, muito gentilmente, escolhe, pois, a vida, que é Jesus, para que vivas tu e a tua semente. Isto é uma escolha. Porque se não fosse uma escolha, como explicar Jesus dizendo assim: errais, não conhecendo as Escrituras, porque elas de mim testificam, né? Ou seja, como que eu vou testificar alguma coisa se eu não tenho liberdade de poder ler e entender quem é Jesus? E tem muito mais profundeza para isso. Livre-arbítrio existe, livre-arbítrio é claro, e está inserido pela graça e misericórdia de Deus e o sopro de vida que nós temos em nós. Quando que ele cessa? Quando nós cessamos, ele para. E só tem uma voz que vai ecoar depois que nós morremos, como testemunho do nosso livre-arbítrio. Sabe o que é? Caráter. Quando estiver chegando na cova, o caráter diz assim: Fábio Segantin, tchau, eu vim com você até aqui, agora eu preciso voltar. Teme, eu vim com você até aqui, agora eu preciso voltar. E esse caráter, ele vai dizer o seguinte: quem foi Teme? Oh, pelo amor de Deus, nem me fala. Quem foi? Você viu como que era o pastor Fábio, homem amoroso? O caráter continua falando. Ele é o testemunho das tuas escolhas nessa vida. Deus abençoe. Desculpe, passei 2 minutos. Não, maravilha, pastor. Agradeço de coração, tá? Nós combinamos aqui, eu, pastor Teme, no máximo 40 minutos, e gentilmente ele conseguiu, né? Com perguntas dificílimas, com perguntas não tão simples de responder, mas com a sua habilidade no falar, conseguiu, de forma brilhante, colocar o ponto de vista que ele acredita, baseado, claro, sempre nas Sagradas Escrituras, e de forma belíssima, tá? E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aí, tá bom? Se você quiser rever essa aula, ela vai estar disponível também no meu canal, ok? E se você quiser seguir o pastor Teme também, pastor Teme, fala o seu canal aí, tá? Para o pessoal seguir você. Claro, me dá só um segundinho aqui, que Com certeza. Vou pegar aqui para deixar, depois o pessoal pode seguir. Eu vou entrar aqui no chat, vou colocar para o senhor replica aí, que é o link do canal da gente, para a gente poder seguir. É o canal Pentecostais e Arminiano. Deixa eu colocar aqui, canal Pentecostais Deixa eu colocar Arminianos. Tá bom? Pode colocar. Não, o Zap não vou colocar, não, porque o pessoal pode chamar e tal, que é bacana, mas tá aí. Tá. Deixa eu só Eu não pegar sei se aqui. você tá vendo aí. Pronto. Estou pegando aqui o link do pastor. Pronto, eu vou conectar aqui. Aí, quem quiser entrar para seguir o pastor, é só clicar aqui, ó. Pronto. Aí, ó, esse é o canal do pastor, tá bom?
Se você quiser, clica aí, se inscreva no canal dele, acompanha os vídeos dele lá, que eu tenho certeza que você vai continuar crescendo ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos, tá? Se você gostou, curte isso daí, deixe o seu comentário, porque nós podemos fazer isso, replicar com mais frequência. Isso vai depender tudo de vocês. Se vocês gostou, deixa aí nos comentários, dê uma proposta também de outros temas ou de temas, de outras ideias acerca de calvinismo, de arminiano, enfim, coisas também de escatologia. O pastor Temi, ele é fera, ele é muito hábil também na esfera escatologia. Eu estou aqui como aluno, eu estou aqui como aluno, eu só aprendo, né? Como eu digo aqui para os meninos aqui nos Estados Unidos, eu sou servo, tá? Eu sou servo, sempre pronto para servir. Pastor Temi, que Deus continue abençoando você, a sua vida, Obrigado, o seu pastor. ministério, tá bom? Pessoal, vocês que nos acompanharam aqui, os irmãos, as irmãs, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, que o Eterno continue abençoando a vida de vocês. Pastor Temi, a sua última palavra. A minha palavra é somente essa, meu irmão. Continue. Nós temos um ministério, e aqui eu quero parabenizar o pastor Fábio Segantin, que a gente aprendeu a amar. Eu, na verdade, eu vinha tentando contato com ele há muito tempo, sempre apreciando as suas excelentes aulas, suas pontuações. Isso me deixa muito feliz, porque eu não empresto meu ouvido mais para ouvir qualquer besteira. Me dá urticária, eu fico com coceira, eu fico com dor de cabeça, o cabelo cai, sabe? Eu fico desesperado. Então, eu gosto de ouvir homens pontuais. E tá aí um cabra que eu gostei. Esse meio, esse jeito dele falar, esse meio do Nordeste tem muito a ver comigo, meio do interiorzão, simplicidade, sabe? Eu digo sempre assim pro meu pessoal lá no meu canal. Eu, assim, eu sou comedor de feijão com vocês. Então, pastor Fábio, também eu apreço, meu carinho, e a todos vocês que nos prestigiaram. Eu não sou dono da razão, eu sou cheio de falhas, bom em Jesus, mas nós estamos juntos. E para encerrar, eu quero deixar aqui uma oração para abençoar nossas vidas e que nós possamos, numa segunda oportunidade, o pastor Fábio está gerenciando isso, gerindo de uma maneira fantástica, a gente poder vir aqui e apresentar mais algumas questões escatológicas aí para trazer maior comunhão com os irmãos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te louvamos, porque aprove a ti neste dia nos apresentar, Senhor meu Deus, nesse trabalho para glorificar, exaltar e bendizer ao teu nome. Obrigado, Senhor, por ter nos esvaziado de todas as nossas razões pessoais e podemos ter aqui a oportunidade de chegarmos diante de Ti com aquilo que a Tua soberana palavra nos traz, com aquilo que o Senhor, meu Pai, nos dá, pela graça do Espírito Santo, nos amparando, nos revestindo. Abençoa Teu servo onde ele está, cumpre, Senhor, a Tua palavra, ajuda-nos nesse momento difícil em todas as partes do mundo, que não haja, Senhor, dificuldade, porque Tu estás presente em todas as causas. Livra-nos, Senhor, de toda sorte do mal, coloca-nos, Senhor, debaixo de Tuas asas e protege-nos, Senhor, meu Deus. Também estende a Tua mão sobre todos os operantes que estão trabalhando nos hospitais, nos lugares mais deficitários, naqueles que estão expondo a sua vida por amor da vida que o Senhor nos deu. Pai querido, agora, dá-nos uma noite abençoada, sono de justos, paz em nossos lares, tranquilidade, guarda os que estão fora e traga com segurança aqueles, meu Pai, que estão contigo. Abençoa, Senhor, toda a linha de estudo para que aqueles que se coloquem, Senhor, a aprender, possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu assim digo, amém. Obrigado, pastor. Amém. Queridos, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério e até a próxima aula, querendo Deus. Ósculo Santo, tchau, tchau.